E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. A paz do Senhor Jesus para a sua vida, para o seu lar. Nós começamos mais um programa Praticar a Verdade. Estamos aqui ao vivo nessa terça-feira. Estaremos aí junto das 14 até as 15 horas, em nome do Senhor Jesus, falando daquilo que Deus tem para a nossa vida, falando daquilo que o Senhor quer para a igreja. Nós estaremos juntos em nome do Senhor Jesus Cristo, dando continuidade à palavra do Senhor, esta palavra que tem servido de edificação. Essa palavra que tem sido útil às famílias, às casas, às igrejas, porque a palavra do Senhor ela é viva. A Bíblia vai dizer lá na carta de Paulo a Timóteo, o filho amado, que tudo que foi escrito para a nossa edificação, para o nosso conhecimento, para o nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento. Então, de maneira que quando nós ouvimos, cremos, praticamos, o reino do Senhor começa a ser manifestado na nossa vida, e é essa a finalidade, é esse o objetivo do programa Praticar a Verdade, levar conhecimento, palavra, mensagens para a vida das pessoas. Tem algumas pessoas que por falta de conhecimento e por falta de ensinamento vai dizer que a palavra ela não produz efeito, irmãos, e é muito pelo contrário. Eu quero muito mais que os meus cultos, ou os nossos cultos a Deus, fossem mais palavra e menos teatro, às vezes, que envolve mais carne, cantorias que envolvem mais carnalidade de disputa, porque quando abrimos a Bíblia e falamos da palavra do Senhor, nós começamos a ser mudados e moldados, porque a palavra do Senhor é que nos remete a um compromisso de acordo com aquilo que o Espírito Santo deseja. Então, irmãos, tem gente que confunde poder de ficar no ato externo, de gritar, de manifestar, de falar em línguas, por mais que eu creio nisso, confunde. Quem fala muito em línguas é porque tem poder. A pessoa que sapateia muito na igreja, que roda e que chora porque tem poder. Não, o poder está em você ouvir e permanecer na palavra do Senhor. Eu quero trabalhar muito hoje em nome do Senhor e no decorrer da semana, ainda que estamos dando continuidade no estudo João, eu vou conseguir pelo Espírito do Senhor falar um pouco sobre o jejum, a oração e o poder da palavra do Senhor, a palavra de Deus, porque Deus está nos cobrando, está cobrando as igrejas, está cobrando os ministros, dos homens de Deus, para voltar à igreja, para a oração, para o jejum e para o ensino da palavra do Senhor. Os nossos cultos, irmãos, estão cheios de cântico. Nós estamos cantando 1 hora, cantando, e as pessoas que ministram, e às vezes que cantam, não gasta 30 minutos de oração e quer fazer um show de 1 hora, e Deus não tem, a presença não vem, a manifestação não acontece, os males não são expulsos, os demônios continuam nas pessoas, porque nós começamos da minha pessoa, que eu vou puxar começando eu, nós estamos falhos diante do Senhor, mas se o Senhor nos cobra, é porque Ele nos ama, se Ele nos corrige, é porque Ele nos ama, então nós estamos voltando, vamos voltar para aquilo que sempre foi base da igreja, a oração. Você pastor, você líder de jovem, de adolescente, de criança, você que canta, você que quer pregar, você que quer ministrar, o Senhor lhe chama a atenção, leva isso para os seus pastores, passa esse recado para a igreja, oração, jejum, estudo da palavra do Senhor, simplicidade no modo de viver, para que Deus manifeste na sua casa, na sua família e no meio da igreja. É necessário isso, porque senão nós vamos tornar só religiosos. A gente chega dentro da igreja, chega a hora 10 minutinhos, canta 1 hora e fala mais ou menos mal e sem saber o que está falando, 20 minutos da palavra, pede oferta e termina o culto. Não pode ser assim, irmãos. Tem que ter a manifestação de Deus, tem que ter expulsão de demônios, tem que ter a cura dos enfermos, tem que ter cânticos espirituais, a pessoa está envolvendo e levantando um clamor, um cântico na hora pelo Senhor, e não é de improviso, é pelo Espírito Santo. Mas nós estamos trocando a oração. A oração é aquilo que move o trono de Deus. A oração mostra a dependência do Senhor. Irmãos, sem oração nós não conseguimos chamar a atenção do Senhor. Sem a oração não tem como. Eu estava meditando sobre isso. O profeta Samuel, ele vai descrever assim, ele vai falar assim, porventura poderia eu pecar contra Deus deixando de orar por vós? Ou seja, a falta de oração é um pecado
pecado que nós cometemos em relação à nossa vida cristã. Poderia eu pecar contra Deus deixando de orar por vós? É o que o profeta Samuel escreve no livro de 1 Samuel. Então nós não podemos abandonar a oração, orar sem cessar, orar o tempo todo. Nós precisamos estar voltando para a oração, precisamos jejuar. Às vezes as pessoas levantam um jejum, acordam 9 horas e fazem um jejum até 11 horas da manhã. Que jejum é esse? Que sacrifício é esse? E o jejum não é nada pesado, não é nada amarguroso, é uma graça, é você poder alimentar e falar: eu não vou alimentar porque eu quero que a minha carne entenda que quem manda e quem governa é o Espírito de Deus e não é as minhas próprias vontades. Nós precisamos ganhar tempo com o jejum, nós precisamos ganhar, irmãos, força através do jejum. O jejum é um culto devocional a Deus. Você se abstém de alguns alimentos para uma entrega total ao Senhor, para que a sua carne venha diminuir e para que o teu espírito venha a ser elevado pelas comunicações do Espírito Santo. É necessária a oração, é necessário o jejum e é necessário a palavra do Senhor. Eu fiz um compromisso no templo e gostaria de passar isso porque vejo a necessidade não é apenas para nós, mas para as igrejas aqui em Sete Lagoas. Nós precisamos tomar uma posição como servo do Senhor. Vamos parar de perder tempo de briga, irmãos. Eu já não brigo, estou falando para vocês que gostam de ficar defendendo a placa da igreja, a placa do ministério e amando o pastor como se fosse o próprio Senhor. Para com isso em nome de Jesus e vamos unir na oração, vamos unir no estudo da palavra, vamos unir no jejum, vamos unir no amor, no perdão em nome de Jesus, para que o reino do Senhor seja manifesto e nós vamos pregar o evangelho e viver este evangelho em nome do Senhor Jesus Cristo. Levanta a campanha de oração na sua casa. De manhã nós já estamos orando de manhã no templo, no centro de Sete Lagoas, às 6 da manhã, estamos orando de 6 até às 8 da manhã, todo dia estamos em oração, em clamor, em nome do Senhor, estamos apregoando jejum e chamando a igreja para jejuar, pedindo ao Senhor perdão dos pecados, limpando o nosso coração, porque eu creio num Deus que cura, um Deus que está ansioso de salvar a alma, um Deus que está ansioso de expulsar os demônios, porque nos deu autoridade, já foi vencido os espíritos malignos, nós precisamos apenas de tomar posse, chegando perto desse Deus. Então assim diz o Senhor para você que está escutando agora, o Senhor chama para um compromisso maior, porque grandes coisas o Senhor vai fazer na minha e na nossa vida, na sua igreja, na sua família, mas você precisa ver o modo que você está vivendo, dormir menos, descansar mesmo e gastar tempo com o Senhor. Amém, querido? Nós estamos ao vivo aí nesta terça-feira, estamos aí das 14 às 15 horas junto para falar do amor do Senhor em nome de Jesus. E nós vamos dar continuidade ao Evangelho de João. Gostaria que ainda dá tempo de você que está assistindo agora, ou a reprise das 8 da noite, ligasse para alguém e falasse dessa programação, porque Deus tem uma palavra de salvação para a vida das pessoas que você vai ligar agora. Esta pessoa que vem na sua mente, um amigo, pode ser alguém que você não está conversando. Convide a pessoa a ligar, a sintonizar agora que nós vamos anunciar a palavra do Senhor. E a palavra de Deus tem produzido esperança, vida, tem libertado as pessoas. A gente está largando os vícios, pessoas estão voltando para a família, está indo embora o demônio do divórcio, está indo embora o espírito do suicida, porque Deus está entrando com a palavra do Senhor. Ele é o mais interessado em salvar almas. Então comunique com alguém agora, nesse instante, manda uma mensagem, faça uma ligação em relação ao reino do Senhor, porque nós vamos anunciar nesse instante a palavra de Deus. O Evangelho de João, no capítulo 11, Evangelho de João, capítulo 11, louvado é o nome de Jesus. João capítulo 11, e nós vamos falar a partir do versículo 17. Vou falar a partir do versículo 21. João 11, 21 vai dizer assim: disse, pois, Marta a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Nós comentamos sobre isso ontem, mas também agora sei que tudo quando pedires a Deus, Ele o concederá. Disse-lhe, pois, Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu nisto? Disse ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu em segredo e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e ele te chama. Oremos.
Pai, te dou graças pela tua palavra sendo lida e manifestada, e eu quero que ela produza efeito em cada vida que está acompanhando agora, em nome de Jesus, e amém. Queridos, nós estamos estudando o Evangelho de João, onde o Evangelho de João, o Senhor vai trabalhar muito com a divindade. O apóstolo João vai escrever muito, mostrando que Jesus veio para todos, e Ele é divino, Ele é eterno, Ele cura, Ele liberta, Ele salva. É um Evangelho especial para todas as igrejas, não tem um grupo específico. Por exemplo, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Mateus, ele foi escrito mais direcionado para o povo dos judeus. É por isso que falava muito sobre o Antigo Testamento, porque foi direcionado mais para os judeus naquela época, ainda que pelo Espírito a carta ia circular a todo mundo. O Evangelho de Marcos, por exemplo, foi direcionado mais aos irmãos de Roma. É por isso que tem pouca conversa e é mais ação. Como as pessoas de Roma eram acostumadas muito com o trabalho, poucas palavras e muita ação, até porque vinha da característica do soldado romano, então o Evangelho de Marcos seguia muito essa característica de servo, o Jesus trabalhador, o Jesus que chega e faz, porque a Bíblia ela tem o seu foco, o seu objetivo. O Evangelho de Lucas, por exemplo, escrito pelo grego, o historiador, Lucas, o médico amado, amigo de Paulo, Lucas vai escrever mais provando que Jesus é aquele que ele veio não apenas para os judeus e não apenas para os servos de Roma, mas Jesus veio para toda a humanidade, porque Jesus é aquele que é filho, ou Jesus é descendente, ou a história dele começa de Adão, onde foi o primeiro homem e Cristo de fato existia antes dele. Então Lucas vai apresentar o Jesus para toda a humanidade. Agora João vai escrever o outro evangelho, o quarto evangelho, mostrando Jesus divino, Jesus para a igreja, esse Jesus santo, poderoso e perdoador. Então eu só estou dando rapidamente um pouco das características de cada um dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, porque cada um escreve direcionado a um povo. Mateus para os judeus, Marcos para os servos ou os irmãos de Roma, Lucas provando que Jesus veio para todos no sentido humano, porque mostra a genealogia de Jesus desde Adão, e João mostrando que Jesus realmente é divino e é Deus, e ele tem que ser adorado e temido, porque todo o poder foi lhe dado. Então, em nome do Senhor, nós com esse estudo eu quero te chamar a atenção para o capítulo 11, aonde nós estamos aqui na história de Lázaro, Marta e Maria, os irmãos, a família, o qual Jesus era amigo deles, principalmente de Lázaro, e Lázaro agora está morto, e Marta e Maria mandam chamar Jesus. E quando Jesus chega, Jesus se apresenta e logo Marta vai questionar a demora, o atraso na visão dela de Jesus para resolver o problema. Ela vai questionar e vai dizer, se o Senhor tivesse chegado a tempo, vindo na hora que eu te chamei, se o Senhor tivesse operado no tempo que eu tinha definido, essa situação não tinha acontecido, não tinha chegado a esse extremo. Marta vai julgar para Deus ou jogar para Deus a culpa de toda aquela circunstância desfavorável que está acontecendo para a família e para os amigos. E a culpa é de quem? De Jesus, segundo a visão de Marta e segundo a visão de Maria, porque ela chama Jesus ainda quando Lázaro estava doente. Jesus não chega imediatamente, ele chega dias depois, e Lázaro já está morto e está há 4 dias já enterrado, e isso para Marta e para Maria já é um basta e não tem mais como reaver a situação. Então Jesus disse para ela, olha filha, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Agora eu preciso dizer para você, para que essa palavra possa fazer sentido, é pelo seguinte, irmãos. Nós parecemos muito tanto com Marta como com Maria, porque nós agimos muito da mesma maneira que eles agiram, até porque Salomão vai descrever que o homem não tem coisa nova nessa terra, o que já se fez hoje já se fez no passado. A diferença envolve na ciência e na tecnologia. Agora os desejos, pecados e propósitos do coração são o mesmo. A prostituição, a mentira, o roubo, a lascívia, a ganância, o pecado, a inveja, a contenda, tudo isso é um escândalo, sempre existiu. A diferença está, às vezes, na forma da prática, no ambiente que se realiza tal feito por causa da tecnologia e da ciência que se avança, fazendo até com que o nosso amor a Deus diminui. Porque quando a ciência avança, o homem às vezes vai focar mais em um recurso humano do que numa total dependência daquele que pode todas as coisas. Então, queridos, quando Jesus viu, quando Marta se encontrou com Jesus, ela logo julgou para Jesus
a culpa de toda a consequência da morte, da tristeza, da desilusão e do acaso que lhe ocorreu, dizendo: se o Senhor tivesse chegado no tempo que eu tinha te chamado, isso não teria acontecido. E nós, aparentemente, irmãos, agimos da mesma maneira. Gostamos de apontar para Jesus como o culpado, como aquele que é digno de receber os açoites, porque ele não nos atendeu no tempo em que a gente tinha clamado. Ele não chegou a tempo, ele demorou demais. A gente não sabe o que ele estava fazendo, mas a gente sabe que ele demorou demais. E por causa da demora dele, nos ocorreu alguma fatalidade, o qual nos tira a esperança e alegria em viver. E como fazer então quando está diante de Deus? Ou quando fazer então, como se comportar depois que você clamou e a situação não foi resolvida? Às vezes eu estou conversando com pessoas desse tipo, que perguntam como comportar depois de eu ter clamado, depois de eu ter procurado, depois de eu ter buscado. Eu fiz campanha, eu jejuei, eu dei minha oferta, eu contribuí na caixinha, eu peguei o cartão do contribuinte e ainda assim não se resolveu, e pelo contrário, a situação se agravou, tornou-se de modo o qual parece agora impossível, como no caso de Marta e Maria, porque Lázaro já estava morto e já fazia 4 dias, ele já estava fedendo, o corpo estava se decompondo. Então o que fazer? Não tinha mais recurso. E aí Jesus chega nesta hora e nesse instante, e quando o recurso humano termina, é aí que Jesus chega. Eu venho aqui para te falar isso. Quando o recurso seu terminar, porque muitas das vezes você ainda confia naquele pouco que lhe resta no bolso, naquela conta que ainda você tem, naquele grau de relacionamento que você envolve, e você está dependendo daquela conta, você está confiando nela, daquele amigo, daquele relacionamento, daquele telefonema, daquela pessoa que disse assim: ó, quando você precisar me liga, que nós vamos resolver. E por causa dessa dependência humana, você despreza aquele que diz que a ressurreição, a vida e a morte, tudo está nas mãos dele. E deixa eu te falar uma coisa, eu quero que você grave essa frase: Deus não vai deixar você prosperar, você ser feliz, você ganhar território sem Ele, porque uma vez que Ele te comprou pelo sangue de Jesus e uma vez que você experimenta o Espírito de Cristo, Deus tem ciúmes de você e Ele luta pela intimidade com tua alma. Ele não vai perder para demônios nem para pecado. O Senhor quer você, luta pela sua família. Então eu te digo, não há prosperidade, não há avanço de campo de batalha sem a presença de Deus. Tem gente me ouvindo agora e tentando fazer muitas coisas até boas, mas sem Deus, e você não vai conseguir, assim diz o Senhor. Não saia, que no próximo bloco eu continuo essa palavra. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Conheça o projeto social da Igreja Templo da Salvação. Bazar beneficente. Roupas, enxovais, cama, mesa e banho. Artigos novos, seminovos e usados. Lá você encontra qualquer peça a R$2. Estamos aceitando doações. Praça da Arara, 180, Orozimbo Macedo, em frente ao Colégio Edson Abreu. Aconselhamento pastoral, de segunda a sexta-feira na Igreja Templo da Salvação. Você que precisa de uma orientação espiritual, você que tem dificuldade para tomar decisões, agende seu horário com o pastor Mestre Apolo pelo telefone 3026-5321 ou 9828-5400. Aconselhamento pastoral. Trabalho social da Igreja Templo da Salvação. Toda quinta-feira fazemos distribuição de café, pão, chá, agasalhos e levamos esperança às pessoas que estão nas ruas. Seja um colaborador desta obra, faça já a sua doação. A verdadeira religião consiste em ajudar os necessitados. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia. Libertar os cativos, preparar o caminho, anunciar a salvação. Eu serei
E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Olá, amados, estamos ao vivo com o programa Praticai a Verdade, nesta terça-feira das 14 às 15 horas, anunciando o Evangelho de Jesus, explicando, trazendo para você a explicação, para você ter compreensão da palavra do Senhor. Nosso dever aqui é falar a verdade para que você viva com esse Jesus maravilhoso. E o Senhor está cobrando relacionamento em nome de Jesus. O Senhor está cobrando que você venha crer e venha mudar de vida, irmãos, em nome do Senhor. Por isso que quando Jesus está conversando com Marta, nós estamos aí no Evangelho de João, no capítulo 11, e quando Jesus está conversando com Marta, Jesus fala com ela assim, ó, ela fala, a culpa é sua, porque você não veio no tempo que eu pensei. E eu dizia para você, antes de eu dar continuidade, deixa eu terminar o assunto aqui, a linha de pensamento do primeiro bloco, eu dizia para você o seguinte: Marta julgou a culpa para Jesus porque a situação chegou no extremo onde ela não podia fazer nada. E o Senhor, Ele vai permitir que você, que não muda o seu coração, que coloca o seu coração nas finanças, no relacionamento, na igreja, na sua inteligência e no seu poder, Ele vai permitir que você chegue na escassez, numa situação que você não encontra mais saída, para que você volte para Ele, para que Ele venha realizar aquilo que Ele tem prometido na sua vida. É uma palavra de exortação para a sua vida. O Senhor não quer isso, mas Ele vai fazer se for preciso. Porque toda vez que o nosso coração continua seguindo os nossos próprios intentos e pensamentos, o Senhor então nos deixa no estado de loucura e de desespero, para a gente lembrar onde caímos e venhamos a voltar ao primeiro amor. Era o que aconteceu com Marta aqui. Teve que perder, teve que haver uma morte, teve que enterrar para depois Jesus chegar. Jesus estava querendo manifestar alguma coisa além. Em nome de Jesus, vamos voltar enquanto é tempo. Vamos voltar, porque eu disse e volto a repetir, Deus não vai deixar você prosperar e viver bem se você já experimentou o amor dele, a graça dele, a comunhão no Espírito Santo e agora está querendo viver segundo os seus próprios critérios, desprezando a palavra do Senhor. Ele não permite, irmão, ele tem ciúme e dele não deixa escarnecer. A palavra dele é eterna e não volta vazia. Porque mesmo que você diz não e fala, eu não quero mais esse evangelho, nem esse Jesus, você já está sendo condenado pela própria palavra que você compreende, porque ela não volta vazia, ou seja, de todo jeito ela produz efeito, ou para salvação ou para condenação. E se você nega o evangelho de Jesus, a condenação pelo fato de você negar já produz na tua existência um alto desespero. Porque você passa a não ter o Espírito de Cristo, mas um espírito imundo, que geralmente traz mais sete com ele. O seu segundo estado torna pior do que o primeiro. Você não consegue ter paz, não consegue alimentar, ver fartura, mas não consegue usufruir, porque não é o espírito de paz que está na tua vida. É necessário você entender, o Senhor te chama a atenção, Ele está chamando a atenção da igreja. E você sabe o que ele faz? Ele fala com Marta, Marta, quando eu digo que eu vou mudar a sua vida, não é na ressurreição do último dia, porque isso vai acontecer com todos. Eu posso mudar agora, porque eu sou a ressurreição. E se eu sou a ressurreição, aonde eu estiver, aonde eu habitar, aonde eu for querido, aonde eu for amado, a ressurreição acontece. Deus, Ele quer trazer a ressurreição. Ele quer fazer acontecer a vida naquilo que você já perdeu completamente a esperança. Ele é a ressurreição e a vida. Ainda que esteja enterrado há 4 anos, ainda que seja estado de loucura, ainda que já passou e você já perdeu a esperança, o Senhor traz e faz acontecer, porque o que é impossível para o homem não é impossível para Deus, é possível para aquele que pode todas as coisas. A única coisa que ele pergunta é isso que está no versículo 26, agora crê você nisto? Tu crê nisto que eu estou dizendo? É o que Jesus pergunta para Marta, você crê no que eu estou dizendo, que eu sou a ressurreição? Porque se aquele que ainda esteja morto, mas crê em mim, ele vai viver. E aquele que vive, ele nunca morrerá. Porque ainda que morre o corpo, continua existindo eternamente. Porque o espírito e a alma é eterno. Entenda essa palavra do Senhor Jesus.
O Senhor traz de volta, ainda que tudo perdeu já a esperança pelo tempo, pelo acaso, ainda que já esteja fedendo pelo tempo que já foi enterrado. Se você crê, o Senhor faz realizar, faz acontecer o milagre. Ele tem a chave da vida e da morte. É por isso que o Senhor está nos cobrando, sabe o que? Intimidade de relacionamento. Pessoas que dizem que crê nesse Deus, mas não muda de vida, não tem tempo devocional, não tem tempo de oração, não tem tempo de jejum, não tem tempo de estudo da palavra. A gente já chega na igreja correndo, o culto começa às 7h30, a gente chega às 7h40, já suado, cansado, vai no banheiro, bebe a água não sei quantas vezes, não tem capacidade de ficar 1h, 1h30 sentado para ouvir e adorar a Deus. E ainda reclama quando não acontece algum milagre. Não acontece e nem vai acontecer se a gente não tomar postura de cristãos e de cidadão do céu. Não acontece e nem vai acontecer. Nós não temos nem reverência dentro da igreja. E aí queremos reivindicar milagre. E não adianta, querido, você bater a Bíblia em cima do palco e dizer Deus vai dar, porque a palavra dele fala isso. Não adianta você amarrar fita, não adianta você andar com o pescoço pesado aí, de crucifixo, de rosário. Não adianta você andar com a cara triste aí, porque tá jejuando e passando dias de fome, se você não manifestar a palavra de Deus e não viver e não praticar. Não adianta. O sacrifício sempre vem depois da obediência. É necessário ter os dois. Volta. Eu te pergunto uma coisa. Qual foi essa semana? Nós estamos na segunda-feira, a semana começou no domingo. Que dia que você parou pelo menos 10 minutos nessa semana para dobrar o seu joelho e falar: Pai, eu te agradeço pelo meu filho, pela minha filha, pelo trabalho, eu te agradeço pela provisão, eu te agradeço pela vida, pela casa, eu te agradeço pelas coisas que eu ainda estou vivendo, o Senhor está me sustentando, eu te agradeço porque o Senhor é bom. Que dia? Tenho certeza que das pessoas que assistem é minoria, porque a gente é acostumado a receber muito fácil. Eu já falei isso aqui, volto a repetir. A gente acha que Deus é como um feiticeiro, que você vai ali e compra um vinho, uma galinha preta e uma vela e pede ele para fazer uma obra de feitiçaria. A gente vira as costas como se acabou, era só aquilo, agora ele vai fazer, o demônio se encarrega pro resto. Deus não é assim. Deus trabalha com intimidade, com relacionamento. E para isso gasta tempo. Ninguém é amigo do dia para o outro. Você tem que conversar com ele, você tem que se conhecer, tem que ver as qualidades, tem que entender o que ele quer, o que ele não quer e fazer aquilo que ele quer, porque as bênçãos do Senhor nos alcançam quando entendemos a vontade dele e praticamos. Está cheio de gente que diz que crê em Deus, mas não tem nenhum critério que ele cumpre e arrisca para obedecer esse Deus. E a palavra do Senhor fala que os mandamentos dele não é nada pesado, não é nada impossível. Ele pede para perdoar, ele pede para orar, ele pede para contribuir numa obra, ele pede para ajudar alguém, ele pede para ser útil ao outro, ele pede que os filhos respeitem os pais, ele pede que os pais não venham irar os filhos, ele pede que haja harmonia, ele pede que um irmão não fale mal do outro, mas esteja ali orando o tempo todo. Ele pede para a gente largar do pecado. Vê se é ruim você largar da infidelidade e largar da traição, da matança e do ódio. O Senhor pede coisas que são boas para nós mesmos, não é para Ele, porque Ele é Deus, Ele não precisa. Fazendo nós sim ou não, cumprindo sim ou não, Ele continua sendo Deus. Agora o pedido dele é para a nossa própria existência. Até sobre alimentação, o Senhor descreve na Bíblia aquilo que nós devemos comer e alimentar, que faz bem para o nosso corpo. O Senhor pede aquilo, Ele nos ensina a viver. E nós ignoramos a palavra do Senhor, porque julgamos ser sábios demais e assim caminhamos para a perdição. E vamos começar, principalmente você que é envolvido com a igreja e com o ministério, volta a repetir, o Senhor está cobrando a simplicidade da oração, do amor, do perdão, do compromisso, do jejum. Vamos colocar a igreja para jejuar, vamos colocar o povo para oração. Eu te aconselho, no início de cada culto, orar pelo menos 30 minutos, não interessa se o pessoal vai abrir a boca, se vai sair da igreja, mas aqueles que vai ficar ali com capacidade de manifestar o reino de Deus em nome de Jesus. No mínimo 30 minutos de oração, pelo menos uns 30, 40 minutos de palavra. Diminui no louvor, que é só ensaio e não tem nada de espiritual. Vamos ter uma mudança no nosso culto a Deus, para que os cultos sejam a manifestação da presença do Espírito do Senhor. Agora a pergunta é: crê tu nisto? É o que Jesus pergunta a Marta. Você crê nessa palavra? Se você crê, vive. E diferente, levanta, vamos agir. E eu estou conversando com você não é porque eu cumpro isso no sentido que eu fosse o exemplo a ser seguido. Eu estou na tentativa de agradar esse Deus.
estou mudando o meu modo de viver, o modo de estar pastoreando a igreja, estou chamando o pessoal para o compromisso, estou chamando eles para a oração, estou chamando pelo jejum, porque o Senhor me chama a atenção e eu passo para você, é meu dever. Não estou aqui te pregando a placa da igreja, é modo de agradar a Deus, esse é o meu dever, modo de agradar ao Senhor. E Marta vai dizer no versículo 27, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E nesse instante, Jesus faz uma coisa que eu acho muito interessante. Jesus manda chamar Maria. Oh, glória a Deus. Jesus manda chamar Maria. Jesus fala assim, Marta, vai lá e chama a tua irmã. E Marta chega no versículo 28, a Bíblia fala que ela fala assim, olha, o mestre está aqui, ele te chama. Irmãos, eu gosto, o Senhor abre a minha mente para entender as coisas dele de um modo fantástico. Eu não estou aqui falando com você, não é porque eu sou melhor do que você. Tem muitos pastores entendidos, tem pessoas aí com grandes cursos de mestrado, doutorado em teologia, que sabe. Mas o Senhor me deu a capacidade de entender a Sagrada Escritura com uma facilidade muito grande, então eu tenho o dever de estar passando isso adiante. E quando Jesus fala assim, olha, o mestre está aqui e te chama, quando Marta fala isso, na mesma da hora o meu espírito me fez perguntar por que ele chamou Maria, por que ele não agiu. Ele poderia agir naquele instante, ele mandou chamar Maria, alguma coisa ele tinha com Maria que era irmã de Lázaro, não é a Maria mãe, é a Maria irmã de Lázaro. Por que ele mandou chamar Maria? E a resposta está no versículo 2, que eu comecei a ler esse capítulo de João, versículo 2. O motivo dele mandar chamar Maria antes de agir. Porque Maria, versículo 2, era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos. Ou seja, no início do capítulo 11, a Bíblia fala que Maria o adorava, o servia, chorava nos pés dele, tinha uma ligação com ele. E Jesus, quando ele chegou para agir, ele disse, vai lá e chama Maria, porque eu não vou agir enquanto a minha serva não entender, não conversar comigo, eu quero compartilhar com ela aquilo que eu vou realizar. Aí cumpre aquela palavra que o Senhor fala no início, poderia eu fazer alguma coisa sem avisar o meu servo, o meu amigo Abraão? O Senhor, ele tem compromisso com o homem e com a mulher que rende aos pés dele. Pega esta palavra no teu espírito em nome de Jesus. Você é líder, você é pastor, você é obreiro, você é missionário, evangelista, mulher de oração, jovens, criança e adolescente, em nome de Jesus. O Senhor, ele não age sem antes comunicar com aqueles que têm desejo de entender do mundo espiritual. Irmãos, eu sou um tipo de pessoa que eu sei que Deus cura, eu sei que Deus dá prosperidade, eu sei que Deus expulsa doença, eu sei de muitas coisas e eu não falo muito disso, não é porque eu não creio não, mas eu sei também que o Senhor nos manda buscar o relacionamento do reino dele, porque isso é acrescentado automaticamente. Então eu tento trazer à sua memória, à tua mente, a realidade do seu compromisso no reino do Senhor, porque você às vezes fica só esperando, Senhor me dá, me entrega, cura, Senhor eu quero oração, Senhor responde, e você esquece que você é importante, que você tem propósito, que você tem desígnio, que você tem capacidade de manifestar alguma coisa na terra, e Deus espera de você isso. Você só vive para receber, só vive para receber. É como um andarilho que só está ali com um chapeuzinho ou alguma mão estendida só para receber e se ver, porque ele já se viu totalmente na total dependência de outras pessoas e vive de migalhas. Ele não olha para ele e com a capacidade de ser doador de alguma coisa, então ele fica mendigando nas esquinas. Você não é um andarilho, você não é uma pessoa esquecida, o Senhor criou você com propósitos de eternidade e você tem capacidade de mover a tua família, de mover a história da tua família, de levar o nome da tua geração adiante, em nome de Jesus.
Eu tenho a autoridade de lhe dizer essa palavra aqui agora, porque o Senhor me cobra isso. O Senhor me cobra para incentivar as pessoas a buscar e entender o seu desígnio, o teu propósito nesta terra. Não é só Senhor prospera, Senhor abre as portas, Senhor cura. E o Senhor pergunta, e o que você faz para mim? E o que você faz? E o que você pode fazer para alguém que está doente, para alguém que está enfermo? Por que você não levanta 15 minutos de oração dentro da sua casa? Por que você não ora ao Senhor pelo menos 20 minutos dentro da igreja? Por que quando chega na igreja fica desesperado na hora de terminar? Não se entrega ao cântico, não se entrega à adoração e não tem reverência? Por que você está agindo assim? Então por que Deus vai agir? Porque você quer e pede? Não acontece, irmãos, não acontece. Você tem capacidade de manifestar alguma coisa de Deus em nome de Jesus. É por isso que o Senhor cobra para orarmos, jejuarmos, voltar para a palavra do Senhor. Esse é meu dever. Em nome do Senhor Jesus. Porque Deus, Ele manda chamar Maria, porque Ele não ia agir sem ter comunicação com aquela que chorava aos pés dele e que enxugava os pés dele com os cabelos, com as lágrimas e com perfume, com unguento e com adoração. O Senhor tem intimidade, Ele tem desejo, Ele caça verdadeiros adoradores ainda assim. Ele caça. E está difícil encontrar. Mas em nome de Jesus, aqui na cidade ou aonde chegar esse sinal, esta programação, eu creio que essa palavra que o Senhor está nos incomodando desde o final de semana, nós já estamos agindo diferente. Eu creio que você vai agir diferente, que a tua família vai agir diferente, porque através da tua vida vai acontecer as manifestações em nome de Jesus. Presta atenção nas palavras que aqui são faladas. Não estou pedindo você para queimar nada, para trazer dinheiro nenhum, não estou te pedindo oferta nenhuma, não estou te falando que vai acontecer, mas você tem que fazer um sacrifício antes. Deus está falando com você, busca a mim, busca, clama, porque Ele vai te responder e vai te mostrar coisas grandes no sobrenatural. A divindade vai revelar para você, o Espírito vai começar a conversar no teu espírito coisas grandes, coisas firmes, caminhos importantes que você ainda não sabe. O Senhor tem ansiedade de comunicar com o teu espírito as questões sobrenaturais. O reino de Deus tem que acontecer, tem que ser manifestado. E nós não vamos perder para o demônio nas matanças, nos vícios, na separação, no divórcio, na contenda e nas brigas que acontecem muitas das vezes dentro das igrejas evangélicas. É um irmão que odeia e que fala e que não tem um pingo de respeito com os pastores e com os outros irmãos. Não vamos aceitar isso. Voltar para a palavra, voltar para a oração, voltar para o jejum, e o Senhor vai nos dar autoridade como os ministros do Evangelho que entende o mundo espiritual e que não brinca de servir a Deus. O Senhor está nos incomodando, irmãos. Deus, do final de semana, o Senhor me incomoda muito no espírito. Estou tendo dificuldade para estar descansando, para estar dormindo. As madrugadas o Senhor tem levantado, o Senhor me impulsionando a trazer essa mensagem de conserto, porque é tempo, é tempo, é tempo. E não dá mais, o demônio não brinca. É morte para tudo quanto é lado, é vício para tudo quanto é lado. São casais separando por coisas tão idiotas e retardadas e deixando os filhos à mercê dos tráficos, à mercê da prostituição, à mercê da perdição. É umas coisas tão pequenas que têm destruído o povo de Deus, porque falta oração, falta intimidade, falta palavra, falta ensinamento na igreja, falta comunhão, falta unidade, falta preocupação com o outro, mas não falta pedido, não falta voto, não falta carta para ser queimada, não falta oferta, não falta corda, não falta sal, não falta rosa, não falta água, não falta santo, não falta imagem, não falta viagens para Israel, para Aparecida, não falta isso, mas falta a presença de Deus. É por isso que a gente, quando não tem a presença, tem que se apegar em alguma coisa. Eu preciso desse copo, eu tenho que pegar nessa caneta que foi ungida, eu tenho que precisar desse livro que veio lá de Israel, ou que um padre ou papa o beijou. Eu tenho que ter isso porque eu não tenho o Espírito Santo, então eu dependo de alguém, de uma outra pessoa ou de algum objeto. É porque falta a presença do Senhor. Não saia daí, no próximo bloco a gente termina e ora em nome de Jesus. E Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres.
Conheça o projeto social da Igreja Templo da Salvação. Bazar Beneficente. Roupas, enxovais, cama, mesa e banho. Artigos novos, seminovos e usados. Lá você encontra qualquer peça a R$2. Estamos aceitando doações. Praça da Arara, 180, Orozimbo Macedo, em frente ao Colégio Edson Abreu. Aconselhamento pastoral, de segunda a sexta-feira na Igreja Templo da Salvação. Você que precisa de uma orientação espiritual, você que tem dificuldade para tomar decisões, agende seu horário com o pastor Mestre Apolo pelo telefone 3026-5321 ou 9828-5400. Aconselhamento pastoral. Trabalho social da Igreja Templo da Salvação. Toda quinta-feira fazemos distribuição de café, pão, chá, agasalhos e levamos esperança às pessoas que estão nas ruas. Seja um colaborador desta obra, faça já a sua doação. A verdadeira religião consiste em ajudar os necessitados. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia. Libertar os cativos, preparar o caminho, anunciar a salvação. Eu serei, diga, Pai de multidões, tocarei de muitas gerações. Eu serei, Pai de multidões, tocarei E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Amados, estamos com o programa Praticai a Verdade, ensinando aí a palavra do Senhor Jesus, passando aquilo que Deus tem nos incomodado, e é algo que não é nada novo. Eu não estou aqui ensinando coisa nova, eu não estou aqui falando daquilo que não faz sentido. Estou falando da mais pura simplicidade, o modo de servir a Deus, através do amor, através da unidade e através do compromisso. Então, você não precisa ser nenhum teólogo, você não precisa estar assistindo e caçando algum defeito, você precisa viver isso, irmãos, para ser um manifestador do reino do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não vou dar prosseguimento além do versículo 30, para a gente não passar já para outras questões. Amanhã eu tenho coisa nova para falar, só de ler aqui a minha mente já me traz algumas revelações da palavra do Senhor. Vou deixar para amanhã continuar do versículo 31 ao 36, porque tem muita coisa aqui que eu vou entrar em outro foco, em nome de Jesus. Quero falar com vocês, eu vou parar até o versículo 30, aonde vai dizer que Jesus chega e Marta fala: olha, o mestre está aqui e ele te chama. E eu disse que ele chama porque ela tinha compromisso, e Deus então comunica com os seus aquilo que ele há de fazer. Ele comunica. O difícil é a gente achar pessoas que recebem agora comunicações do Senhor, né? Porque até às vezes a gente que toma conta do ministério, que chamou, que recebemos de Deus um chamado, a gente se perde em muitas coisas boas e esquecemos das essenciais. Irmão, quando Pedro, olha que maravilha, quando vai chegar o apóstolo Pedro, os diáconos, para falar: Pedro, tem gente passando fome, vamos dar uma cesta básica para as pessoas. O que Pedro falou? Levanta-se homens de capacidade para cuidar desses assuntos, porque nós ministros, nós pastores, nós presbíteros, nós que tomamos conta, não podemos deixar o ministério da oração e da palavra. Se nós deixarmos de orar, se deixarmos a palavra, o reino para de crescer.
Ah, mas Deus é o mais interessado. É o mais interessado, mas Ele não trabalha sozinho. Ele trabalha com homem e com mulheres. Ele trabalha com seres humanos. Foi por isso que Jesus morreu. A vitória já é nossa, mas temos que fazer alguma coisa. Os demônios já foram vencidos, mas nós temos que lutar contra os seres celestiais que atuam nas regiões celestiais. O Senhor já te deu o céu, mas a Bíblia fala que é aquele que é fiel até o fim que recebe a coroa da vida eterna. Olha que interessante, os dons espirituais são da igreja, os dons espirituais são da igreja, mas a Bíblia manda buscar com zelo os dons espirituais. Porque Deus não trabalha com preguiçoso, Deus não trabalha com aqueles acomodados, Deus não trabalha, gente, não tem como. Deus trabalha com gente que tem compromisso. A pessoa sai da igreja e passa a noite inteira, 3, 4 horas assistindo as porcarias das programações, filmes que não trazem nenhum entendimento e nenhuma edificação, vai para o trabalho, fala todo tipo, entra em todo tipo de conversa, ri de todo tipo de piada, não tem nenhum comportamento diferencial como filha e serva de Deus, aí chega na igreja na sexta-feira ou no domingo, só esse horário correndo e atrasado, e quer que Deus dá alguma coisa, recebe alguma coisa do Senhor, que sai de lá endemoniado para ver se depois a gente ora e liberta e muda de vida completamente. Quem tem um comportamento desse não atinge nenhum grau de intimidade com Deus. Não atinge. Irmãos, na minha fase de 12, 14 anos, era completamente diferente do que a gente vive hoje, porque não tinha a tecnologia com a facilidade que tem hoje. A questão era a gente chegar da escola, fazia algum trabalho que pegava um meio período aí de alguma coisa, ou na oficina, ou vendia algumas coisas aí nas ruas, e a gente já voltava. A igreja começava às 7, 5h30, e não é gente idoso não, era nós jovens de 12, 13, 14 anos, orava 2, 3 horas dentro da igreja, tinha prazer de cultuar a Deus, dava tristeza quando o culto terminava, se terminava 9, a gente ficava até 10, cantando, tocando, adorando a Deus, numa simplicidade e numa pureza de alma. Hoje em dia, se o culto passar de 2 horas, até a polícia vai lá, porque alguém, até os irmãos da igreja pedem, vai lá, porque está passando 2 horas, a gente está querendo ir embora, e o pessoal que mora do lado. É um inferno, irmãos, é um inferno. E a gente quer que Deus manifeste alguma coisa, e não manifesta nada, não manifesta. E às vezes o demônio, tem gente que entra endemoniado dentro da igreja e sai até pior, pega o demônio de outro irmão e vai embora, mais carregado ainda. Dentro da igreja, não tem nenhuma manifestação mais, não tem nenhuma manifestação. E estou falando de todo mundo, incluo eu, a igreja onde eu congrego, nós precisamos dar uma mudança disso, porque senão está perdido, está perdido. É melhor passar para o outro lado do que ser hipócrita e fingir de alguma manifestação de Deus. E não adianta ficar oreando, alabar e ficar falando aquela língua estranha que você não entende nada e não tem nenhuma edificação. Eu estou falando de coisa verdadeira, não adianta você ficar gritando e batendo o pé, eu estou falando de coisa verdadeira, de espontaneidade, porque quando Deus age, quando há manifestação, não é grito e não é apenas barulho, há perdão, quando há manifestação de Deus, há lágrimas de sinceridade, há amor, há compromisso, há unidade. Quando há manifestação de Deus, há comportamentos que provam que a manifestação vem de Deus. É por isso que João Batista vai dizer, arrepende e depois produza então frutos que vai mostrar que você verdadeiramente arrependeu. Tem que ter mudança. As nossas atitudes têm que mudar quando nós buscamos algo maior com o Senhor, em nome de Jesus. Você está vendo aí, passando na tela do seu visor, querido? Colabore com essa obra. Essa programação não é da igreja Tempo da Salvação, essa programação é de Deus. Para comunicar com as igrejas, para comunicar com os irmãos. Eu não tenho ligação, irmãos, e não dependo de nenhum ministério grande, de nenhum pastor para me ligar e me mandar falar alguma coisa. Eu falo o que está na palavra e não depende, não estou nem aí. É azar do resto, irmãos, é o compromisso com a palavra do Senhor. Compromisso com a palavra do Senhor. Isso serve para mim, para minha família, para a igreja e para qualquer pessoa de qualquer outra religião. É a verdade que fala de família, que fala de uma união estável, que fala daquilo que é puro. É uma palavra que fala de compromisso. Isso é para todo mundo. Então é uma programação que o Senhor levantou. Então nós estamos aí com essa programação ao ar, ao vivo, todo dia de segunda a sexta-feira, 1 hora de palavra, sem ficar cansativo para você, porque é pelo Espírito. E eu gostaria que você, pastor, você empresário, você irmã, você irmão, tivesse um compromisso de ajudar a manter esta programação.
Eu não sei, a obra de Deus, ela não vai parar. Estaremos aqui enquanto o Senhor quiser, porque foi Ele que trouxe, então Ele sustenta através da sua vida. Mas um compromisso aqui eu tenho, irmão, que enquanto tiver, eu terei compromisso de falar o Evangelho de Jesus. Não é de defender o nome da igreja, nem placa da igreja, porque isso não entra no céu. É de defender o Evangelho de Jesus, falar de Jesus, falar da palavra, falar do perdão, do amor, falar do não contra demônios, do não que a gente tem que fazer contra o pecado e da nossa postura como servo e como serva de Deus. Mas você pode, em nome do Senhor, ter uma atitude de fé e ajudar a manter essa programação. Você pode anotar a agência que passa aí na tela do seu visor, 0154, operação 003, conta 3839, dígito 6, Templo da Salvação, e ser um colaborador dessa obra, e Deus vai abençoar a tua vida, vai abrir a porta para você, vai prosperar no teu trabalho, Ele vai prosperar na empresa, você que já é um colaborador, você que ajuda a manter essa obra, que o Senhor entra com a providência em nome de Jesus nas tuas finanças e na tua casa, porque você está ajudando a manter algo que está salvando dezenas e centenas de pessoas. Dezenas e centenas. Eu tenho que fazer direto aí, quase a cada 3 dias, e apagar diversas mensagens de tanta gente que eu não consigo nem responder. Agradecendo, pedindo e agradecendo, porque Deus tem entrado com a palavra de salvação. E você que é um colaborador desse programa, recebe de Deus a bênção, recebe de Deus a promessa, recebe de Deus o cumprimento da promessa. Que você ajuda a manter aquilo que vem do céu, não é aquilo que vem do homem. Se eu tivesse aqui para falar aquilo que está no meu coração, seria um programa de entretenimento, seria um programa de diversão, seria um programa muito simples e falando do que acontece no mundo ou na cidade. Eu estou aqui te revelando coisas eternas e espirituais, sem nenhuma ligação e sem nenhuma placa de ministério, falando daquilo que provém do Espírito do Senhor. Então seja um colaborador em nome de Jesus. Eu quero ler algumas mensagens antes da gente orar. Muitas pessoas participam. Pastor Apolo, eu creio que Jesus é o mesmo. Meu sobrinho Geraldo Carvalho precisa de cura, ore por ele. Eu creio que Jesus vai operar a cura na vida dele. Graça e paz. É o irmão Geraldo da Igreja Evangélica de Jesus, sempre está participando aí. Que Deus abençoe este irmão em nome do Senhor. Pastor, eu vejo na TV os jovens dando alimento às pessoas na rua. Isso é um trabalho maravilhoso. Que Deus abençoe. Amém, irmã? Que você ajude então a gente levar os alimentos, tá? Que Deus abençoe e nos ajude também, porque só Deus sabe a dificuldade que a gente passa. Pastor, são mais mensagens aqui. Mestre Apolo, a paz do Senhor. Não é a mesma. Pastor Apolo, estou aqui junto com a missionária Helena, que está acamada e precisa de cura. Estamos alimentando desta palavra maravilhosa. Deus te abençoe. Edilene, a missionária Helena, que está acamada e precisa de cura. Nós vamos orar. E se não for algo ligado aí a um conserto, alguma coisa relacionada ao Senhor, o espírito de enfermidade vai sair hoje em nome de Jesus através dessa oração que nós vamos fazer daqui 2 minutos. Missionária Helena, pode ficar na posição, peça ao Senhor perdão, não estou te julgando, mas vê aí o que está havendo, qual o motivo, lembra de alguma coisa, confessa ao Senhor. E nós vamos estar orando e Deus vai cumprir a obra dele em nome de Jesus. Se é missionário e faz missão, não pode terminar numa situação desse tipo e nem ficar. Deus precisa de você. Se for um levante do inimigo, ele já está derrotado em nome de Jesus. E nós vamos unir a nossa fé para você, missionária Helena. Não interessa de qual ministério você é, mas se é missionário e exerce o trabalho, então que o Senhor te sare e te cura. Daqui a pouco nós estaremos orando em nome de Jesus. São muitas mensagens aqui. Louvado é o nome. Boa tarde, paz de Cristo. É mesmo bom, pastor, você ter abençoado e nos ensina a palavra do Senhor. Que Deus abençoe, irmão Adriano. Muita gente participando aí, pessoas pedindo. Eu quero ler um pouco, o pessoal estava me cobrando. Pastor, a gente está mandando mensagem, o senhor não lê, mas às vezes é muita mensagem, meu. Uma cedo aí do depósito Palhares. Graça e paz, esse programa abençoado. Deus abençoe o irmão Marcelo, em nome de Jesus, está assistindo. São muita gente aí, irmãos, participando. A irmã Simone pedindo oração para a filha que vai casar nesse final de semana. Irmã Simone, não esqueça do humilde pastor Apolo aqui, para o pedaço de bolo, em nome de Jesus. Porque a Bíblia manda dividir, né? Nós estamos aí, a dispensação
Vamos lá. Paz, meu nome é Sheila. Benção esta programação. Deus abençoe a irmã Sheila, em nome de Jesus. A irmã Aline, eu peço oração pela minha família. A gente vai estar orando em nome do Senhor. Irmão, são muita gente. Eu creio que não vai dar tempo de eu estar falando aqui a todos, mas são muitas pessoas participando e pedindo oração. Que Deus continue abençoando. Estou esperando a irmã Simone escrever aqui, mas deve estar escrevendo a Bíblia, que está demorando demais. Irmãos, eu quero concluir e orar por você. Nós já estamos chegando no fim e Deus vai manifestar em nome de Jesus. Ele vai manifestar porque Ele é bom e Ele é Pai. Nós vamos orar nesse instante. Eu preciso dizer para você, querido, não seja um dependente de um outro homem ou de uma mulher para manifestar as coisas de Deus, não. Quando o sangue de Jesus foi derramado na cruz, ele abriu um espaço e um caminho para que toda pessoa que em Jesus crê e se posicionar mediante a palavra, vai acontecer a manifestação do reino de Deus. Você pode estar no presídio, sem um pastor, sem igreja, porque você não vai ter condição de estar indo. Você pode estar no hospital, você pode estar em casa, você pode estar na roça. Muitas pessoas me assistem, tem que acompanhar a programação na roça. E eu preciso dizer para você, se você começar a se ver ao Senhor segundo aquilo que você tem aprendido com a palavra de Deus, o mal é expulso da tua vida, o vício cai por terra. Irmãos, eu preciso falar dessa libertação do vício, irmão. Em nome de Jesus. O Senhor, Ele liberta do cigarro, do álcool, das drogas, do adultério, da morte, do vício, do desejo de matar. Mas você precisa cercar, irmãos, largar todo relacionamento que lhe traz à mente esses pecados. Amigos e convites, trocar número de telefone. Eu estou te falando que eu trabalho com aconselhamento, eu sei desta área. Você precisa trocar o ambiente aonde você vai, para o Senhor confirmar a libertação na sua vida. Não adianta você chorar e desejar libertação e você continuar conversando com as mesmas pessoas, no aperto, procurando as mesmas pessoas, ligando para as mesmas pessoas e envolvendo com gente que não quer largar o mundo do pecado. Você vai ser condenado por isso. Se você quer libertação, o Senhor te liberta e não tem desculpa não. Que é difícil, não tem desculpa não, o Senhor te liberta. Agora, você tem que tomar posição, em nome de Jesus. Como que o Senhor vai te libertar? Se você ainda continua com a droga escondida, com o cigarro escondido, com a bebida escondida e fala que vai usar só quando der vontade, não tem libertação nunca. É necessário você dar um basta de uma vez e crer no mover de Deus. Muita gente sendo oprimida por Satanás, porque ainda diz que não quer aquilo, mas deixa lá um canto consagrado ao demônio, com aquilo que pertence às trevas. Oremos a Deus. O Senhor vai curar o enfermo, o Senhor vai curar agora, vai libertar a missionária que está acamada. Nós vamos orar agora, o Senhor vai te visitar em nome de Jesus. Nós vamos orar agora, interceder. Você pode fazer agora, unir a fé. E o Senhor vai entrar com a cura agora, porque o reino dele é manifestado com sinais e com prodígio com aqueles que querem. Pai, em nome de Jesus, nós cremos no poder da Tua palavra. E eu oro agora repreendendo, meu Pai, o vício da bebida, das drogas, do adultério, do ódio, do desejo de matar. Meu Deus, em nome de Jesus, aonde estiver uma pessoa agora, clamando comigo, orando agora, aonde estiver uma mãe, aonde estiver um irmão, um pai, intercedendo pelo seu irmão, intercedendo pelo filho, intercedendo pelo pai, meu Deus, que o Senhor ouça agora esta oração e liberta, entra com a palavra de salvação, tire essa pessoa de onde ela estiver, porque o Senhor veio, meu Pai, e nos deu autoridade para desfazer as obras de Satanás. Nós repreendemos o vício agora do filho, eu repreendo o vício do esposo, o vício da filha, em nome de Jesus, que Deus o salve e que Deus o cure. Eu oro agora, meu Deus, para as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão enfermas nesse instante, estão acamadas, a missionária
missionária, meu Deus, que está acamada, em nome de Jesus, que o Senhor, meu Pai, lhe perdoa se for pecado, que o Senhor quebre agora este espírito, meu Pai, de enfermidade, meu Deus, aquilo que é de um mundo espiritual, em nome de Jesus, eu oro agora e repreendo na tua vida a ação de Satanás, o demônio da enfermidade. Se isso for uma ação de Deus com você para uma obra que continue, mas se for uma ação de pecado, que o Senhor lhe perdoe, e se for uma seta do inimigo, que o Senhor a quebre, porque eu repreendo agora o espírito de enfermidade, para que você exerça o teu ministério que o Senhor te chamou. Conceda agora a cura, meu Pai, em nome de Jesus. O Senhor te concede a cura agora. Nós liberamos essa palavra de autoridade. Receba a cura em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu creio que Deus alcançou muita gente, eu creio que Deus alcançou a tua casa e eu creio que Deus alcançou a tua família. Irmãos, nós falamos aqui, e já terminando, faltando um minutinho, você que gostaria, eu ainda não recebi, fazer um vídeo mostrando e contando um testemunho, falando da programação, daquilo que aconteceu na sua vida, eu ainda aguardo que você cria um vídeo e passe. Parece que o pessoal de Sete Lagoas, ou que está nos assistindo, é muito tímido, né? Porque mensagem escreve demais, escreve textos que eu demoro às vezes minutos para estar lendo, mas se você puder fazer um vídeo, eu gostaria de passar o teu vídeo aqui na TV como um testemunho. Olha, eu fui abençoado, Deus está mudando, a palavra tem sido verdadeira. Ou então fala, Jesus da minha vida, mudou a história, eu estava assim, enfermo, o Senhor me curou. Conta um testemunho para a gente estar passando em nome de Jesus. Você pode criar o vídeo e mandar pelo WhatsApp, que a gente vai estar passando os seus testemunhos aí, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Algumas pessoas estão mandando as mensagens aqui, mas a gente já está sem tempo aí. A irmã Simone até que enfim escreveu, né, irmã Simone? Palavra maravilhosa, que Deus te abençoe. Eu estou aprendendo muito e estou aprendendo a usar o Zap. Não esqueça de buscar algumas doações. Irmã Simone, Deus abençoe a irmã Simone, um abraço carinhoso, a pessoa que sempre tem nos ajudado aí em nome de Jesus. A irmã Rosângela também mandou aqui, olha, a paz do Senhor, pastor, maravilhosa essa programação, já convidei todas as minhas amigas para assistir, tá uma bênção. É a irmã Rosângela, que Deus abençoe em nome de Jesus. Querido, paz e graça para a tua vida, tá? Não esqueça da oração, do jejum e da palavra. Vamos mudar de vida e as bênçãos do Senhor vai te alcançar. Estamos à disposição e a Igreja Templo da Salvação é a igreja que tem um compromisso com a verdade e com a palavra de Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família e até amanhã, se Deus quiser. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres.